hoje com você ao vivo aqui no nosso Além da Notícia e estamos falando sobre, aliás, neste tempo de misericórdia, nós estamos falando sobre uma prática de misericórdia das mais sublimes, que é a caridade praticada pelos vicentinos no Brasil inteirinho, no mundo inteirinho. Estamos hoje conhecendo aqui o novo presidente-geral internacional da Sociedade de São Vicente de Paulo, pela primeira vez na história, um brasileiro. Ele está aqui conosco. Renato, é encantador aquilo que os vicentinos fazem. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, já vou pedir agora à nossa equipe que nos mostre o depoimento de uma integrante dos vicentinos que explica a importância do trabalho desenvolvido por vocês e a gratificação que se sente ao fazer este trabalho com as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas e que dão um retorno que não existe em lugar nenhum, aquela gratidão que vem da alma. Esse trabalho nosso, ele é muito interessante, porque a gente tenta dar uma estrutura nova para as famílias, que as famílias tenham uma condição de vida melhor. É na estrutura da casa, da alimentação, de um trabalho. A gente teve um projeto agora, a horta orgânica. O que é horta orgânica? É a pessoa fazer uma horta, tá? Um lado da horta ela vendia, a outra ela consumia. Então tinha uma alimentação saudável, ganhando dinheiro. Tá? E se ela está ganhando dinheiro, ela mudou de estrutura, ela está se reerguendo. É muito gratificante você acordar cedo, assim, saber que você tem aquele objetivo, aquele ideal. Eu vou visitar as famílias, eu vou levar a cesta e vou fazer alguma coisa. É muito bom, gente. Não tem palavras, não. Se imaginava muito, Renato, que os vicentinos levavam cesta básica. Aliás, no meu imaginário também, vem sempre a cesta básica dada pelos vicentinos. Mas eu estou muito surpreso, e já há um bom tempo, quando a gente se reaproximou e eu conheci, você foi me falando também, que vocês fazem muito mais. Elenca para mim aqui, por favor, e para a família brasileira inteira que nos acompanha, o tipo de atuação de vocês junto a essas pessoas pobres. Perfeito. Evidentemente, a cesta básica, ela continua sendo, né, algo importante, porque, como diz naquele ditado popular, saco vazio não para em pé. Nós precisamos que as pessoas tenham uma boa alimentação, até que elas consigam ter um bom emprego, né? Uma pessoa subnutrida, depois, é muito difícil conseguir um bom emprego. Agora, além dessa parte, vamos dizer assim, conjuntural, que é a parte da alimentação, que é a cesta básica, que a gente continua precisando que as doações continuem chegando às nossas paróquias, nós temos um trabalho estrutural. Nós chamamos de mudança sistêmica. E a mudança sistêmica é um projeto que faz isso que essa Vicentina falou, a Fátima falou, que é dar dignidade à pessoa, com geração de emprego ou geração de renda. Então nós temos vários projetos no Brasil e no mundo, temos inclusive livros, vídeos e palestras sobre isso, e sites com essas experiências. Eu vou citar alguns exemplos aqui para você. Por favor. Nós temos, por exemplo, uma piscina não é piscina, é onde você põe as tilápias, é uma fazenda, né, de tilápias no Haiti. Eram famílias extremamente pobres, dependentes da doação do governo ou da caridade das pessoas de bem, e com essa fazenda de tilápias elas passaram não só a ter a alimentação melhor, como passaram a vender, e essa cooperativa hoje ela é autossustentável, autossuficiente. Essas famílias romperam o ciclo da pobreza. Nós temos esse projeto da horta, outro aqui em Brasília também, o do din-din. São pessoas que passaram a produzir o din-din, que é sacolé, em algumas partes do Brasil se chama sacolé. É o geladinho. É o geladinho. Então nós entramos com o freezer, doamos o freezer, são projetos inclusive do nosso Conselho Nacional do Brasil, que repassa recursos aos projetos criativos. Temos projeto de carrinho de pipoca, né, de pipoqueiros, né? E temos também um projeto que eu gosto muito, que é o Chá da Índia. Os nossos vicentinos da Índia descobriram uma região no sul da Índia em que as pessoas mais carentes eram exploradas pelos grandes produtores de chá, né? E aí os vicentinos entraram naquela região, criaram a cooperativa, colocaram o preço do chá num preço de mercado internacional, ajudaram a colocar o chá no sachê, colocar na caixa, começaram a ajudar a comercializar esse chá, e aquelas famílias também saíram da pobreza. Então nós temos assim muitos exemplos, porque se nós não fizermos isso, Ronaldo, nós estaríamos pecando, porque a própria igreja falou
que se nós não fizermos algo mais forte do que apenas a cesta básica, nós estaremos perpetuando a miséria. Isso é muito forte, né? Qualquer ação assistencialista que não produz resultados, que não ataca as causas da miséria, ela perpetua a pobreza. Então, um vicentino não quer jamais ser considerado um perpetuador da pobreza. Isto é, alimentar a pobreza, mas encontrar um meio de extingui-la. Extingui-la, ir às causas, né, que fazem, né, essa pobreza, e fazer com que essas pessoas deixem de ser assistidas para serem vicentinas. Nós temos, graças a Deus, muitos casos de ex-assistidos que venceram suas dificuldades momentâneas, econômicas, né, e hoje são vicentinos, né? Então, ser vicentino, você falou bem, é muito conhecido como a cesta básica ou o asilo, né? O lar de idosos de alguma cidade pequena do interior do Brasil. E que também existe. Também existe, é um trabalho maravilhoso, meritório, sim. porque as famílias hoje, né, estão deixando aí as pessoas mais velhas dessa maneira, né, nem fazem as visitas, não sabem nem como estão essas pessoas, e os vicentinos estão lá para isso. É um trabalho silencioso, discreto. Muitas pessoas falam assim, mas vocês fazem pouca divulgação. É verdade, porque no nosso regulamento diz que a caridade, e não é só o regulamento, né? Na Bíblia está bem claro lá, o que uma mão fizer, a outra não pode saber, né? Então você tem que realmente, Deus é que tem que ver, não são as outras pessoas. Mas é importante divulgar o trabalho para que alguns empresários que queiram ajudar os vicentinos possam se associar a essa obra, para que alguns outros católicos que estão na igreja e não pertencem a nenhuma pastoral, a igreja oferece muitas pastorais. Há paróquias aí que oferecem de 40 a 50 movimentos pastorais e serviços. Existe muita opção, mas existem muitos católicos que vão apenas à missa e não tem nenhuma pastoral. Então, ser vicentino vai lhe trazer oportunidades de ação e de oração, porque o vicentino é uma pessoa de oração também. Nós somos muito conhecidos, mas pela ação. O vicentino prático, aquele que vai ao encontro daquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Mas o vicentino, ele é uma pessoa de oração. Ele só pode sair ao encontro do pobre se ele vai ao encontro de Jesus, se ele tem uma vida na igreja, se ele comunga, se ele se confessa, se ele tem uma vida na igreja. Aí sim, abastecido do espiritual, ele pode fazer o social. Você falou aqui no nosso primeiro bloco que vocês, por exemplo, ajudam as pessoas a construírem suas casas, dão telha, dão madeirite, dão tijolo e mais o quê? E como é que vocês fazem isso? Por exemplo, quem ajuda vocês a fazerem isto? Em alguns casos, vamos direto e fazemos a casa toda, mas agora com a questão econômica, nós temos ajudado mais assim, fazemos uma cozinha, fazemos um banheiro, fazemos assim, geralmente o banheiro, que é a parte mais importante ali, né, da higiene da família, e essas casas são muito simples. Então, fazer uma intervenção na casa, às vezes um muro, né? Então, no passado nós fazíamos a casa toda, mas como a questão da crise econômica, as doações diminuíram também, né? Então nós fazemos com as doações. O vicentino também doa sua própria doação, mas a gente também vive com a doação dos paroquianos. Então a caridade vai ser proporcional à quantidade de recursos que os paroquianos doam para o seu grupo vicentino. Então o grupo vicentino mais forte será se o padre da paróquia e se os paroquianos contribuírem, não só no domingo do quilo, né, não só na campanha do agasalho. E é interessante isso, porque quando a gente chega nas paróquias e tem ali o domingo do quilo, geralmente é para os vicentinos, a atuação dos vicentinos. 99% dos casos é para os vicentinos. Toda paróquia no Brasil tem o domingo do quilo ou não? Eu não posso afirmar categoricamente, mas é uma prática geral. Não só no Brasil, Sim. em outros países que eu viajo também, Você visito. sabe, eu morei um tempo na Itália e a paróquia que eu frequentava lá tinha sempre o domingo do quilo. E ali tinha aquele domingo específico no mês em que se levava inclusive roupas, se levava quaisquer coisas, mas principalmente o alimento. Naquela cesta que é colocada ali, não entra só alimento. Quando a gente vai recolher a cesta e olhar as coisas que estão lá dentro, nós encontramos também, às vezes, envelope com algum cheque ou com algum dinheiro. Tamanha é a confiança que o paroquiano tem com o vicentino. E tem aquele envelope também. Tem um envelope específico, SSVP. Sim. É um envelope específico
que a pessoa que está doando sabe que vai chegar a quem precisa. Essa é a grande diferença, Ronaldo. Hoje em dia existem muitas ONGs que trabalham com o social. Não quero falar delas, quero falar da minha, da nossa. Mas não há nenhum caso de desvio de conduta, ou de caráter, ou de dinheiro, de doação que vai para os vicentinos. Esse dinheiro vai para quem precisa. E isso é muito bom, né? Ter essa credibilidade. Eu gostaria de saber como é que vocês encontram o pobre e como o pobre encontra o vicentino. Bem, são várias as formas, né? Às vezes o próprio padre pede para o vicentino visitar aquela família lá X, né? A própria família carente procura o vicentino, ou, como eu mais gosto de fazer, o vicentino olhando ali a comunidade, circulando pelas ruas, identifica os casebres, né, mais carentes. Às vezes não, às vezes você tem pessoas que por fora a casa tem até um muro bonito, tem até uma entrada bonita, mas dentro são cortiços. Então nós não podemos julgar pelo aspecto físico da casa, mas geralmente a gente procura olhar assim pelo aspecto da casa. E aí nós perguntamos à família, ela pode ser até de outra religião. Nós perguntamos à família se ela aceita aquela visita, porque a visita não é só para deixar a cesta básica. Nós nos sentamos, tomamos uma água, um café. É aí que eu queria chegar. Vocês levam ajuda, vocês ajudam a construir, vocês doam telha, doam madeirite, mas aí o que vocês fazem de mais importante? Pois é a oração, né? É a oração, é o aconselhamento, ser a mão amiga dessas pessoas e ouvi-los, né? O vicentino bom é aquele que fala menos e ouve mais. Eu procuro, eu acho que eu falo mais do que ouço, mas o ideal é o vicentino que ouve mais e fala menos, porque a família está ali e não tem nem com quem possa conversar. Então aquela visita semanal, que é semanal, né? Todas as semanas nós visitamos a casa da família socorrida. E o assistido fica aguardando aquele momento para conversar com o vicentino. E também a gente faz as orações, lê o evangelho, comenta o evangelho do domingo, né? Claro, sem a eloquência de um sacerdote, mas aí nós falamos, olha, vá à missa amanhã. Se a visita é no sábado, nós lemos o evangelho e falamos, ó, vá à missa amanhã, porque o padre Vá à missa no domingo. Vá à missa no domingo, porque o padre vai com certeza fazer uma homilia muito boa e vai explicar melhor aqui o sentido do evangelho. Aí, que beleza. Olha, e aqui para ilustrar o que você está falando, eu vou pedir à nossa produção que nos traga agora também um VT de uma dentista voluntária que disponibilizou seu tempo para ensinar lições básicas de higiene bucal para famílias assistidas pelos vicentinos. E um detalhe muito interessante, vocês também fazem isto, ajudam as pessoas com serviços de profissionais diversos, não é? Mas vamos conhecer essa dentista, que depois eu quero trazer algo bem especial sobre ela. É uma experiência bem nova, realmente. Achei que eu nem fosse conseguir, eu foquei bastante na minha área para não deixar a emoção vir tão forte. Tentei trazer isso da força da prevenção, para que as mães entendam a importância de cuidar dos seus filhos, para que eles cresçam e as nossas gerações futuras estejam outra situação de saúde bucal. Isso realmente toca o coração e faz a gente crescer e faz com que a gente olhe mais para o outro que está ao nosso redor, não ficar só ali fechado no nosso universo. É verdade. O que você me diz dessa Olha, nós profissional? ela é fantástica, a doutora Lorena é minha dentista, inclusive. Nós temos uma rede de profissionais que apoiam os vicentinos. Às vezes, pela religião não ser católica ou por não ter tempo, não pode ir na conferência, não pode ir no grupo vicentino. Mas, de vez em quando, essas palestras é como se fossem vicentinos também. Tem o espírito vicentino. Detalhe, a doutora Lorena, que é a dentista dele, é evangélica. E quando eu a vi, eu falei, é uma evangélica vicentina. Que maravilha! Abraço carinhoso para a doutora Lorena por esse trabalho maravilhoso e tantos outros profissionais. Já eu quero perguntar a você como é que empresários neste Brasil afora inteirinho podem procurar vocês, onde encontrar vocês para ajudar, porque toda classe empresarial, naquele serviço que hoje tem, ou naquele produto que tem, ou naquela força financeira que tem, pode ajudar. Com aquilo que você tem, você pode ajudar os vicentinos, porque eles aceitam tudo. Porque o pobre precisa de tudo. A gente vai ao próximo intervalo e voltamos já.
Obrigado.